A sentença trabalhista representa um dos atos processuais mais relevantes no âmbito do processo do trabalho, pois corresponde à manifestação jurisdicional destinada a solucionar o conflito submetido ao Poder Judiciário, compondo a lide e estabelecendo os direitos e obrigações das partes envolvidas na demanda. No processo do trabalho, a sentença possui características próprias decorrentes dos princípios que orientam a justiça do trabalho, especialmente os princípios da simplicidade, celeridade, oralidade, proteção e efetividade. Sem afastar a incidência subsidiária do Código de Processo Civil quando compatível com a consolidação das leis do trabalho. A sentença trabalhista deve observar determinados requisitos formais e materiais previstos na legislação processual. Sobretudo no artigo 832 da Consolidação das Leis do Trabalho e nos dispositivos do Código de Processo Civil aplicáveis subsidiariamente, garantindo-se a observância do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da motivação das decisões judiciais. A ausência de qualquer requisito essencial pode acarretar nulidade da decisão, desde que demonstrado prejuízo às partes, em conformidade com o princípio da instrumentalidade das formas e da finalidade do ato processual. A sentença trabalhista, além de solucionar o conflito, constitui título executivo judicial e estabelece os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, influenciando diretamente a fase de liquidação e execução. Em razão disso, exige-se precisão, coerência e clareza na elaboração da decisão judicial, permitindo às partes compreenderem os fundamentos adotados pelo magistrado e assegurando a possibilidade de controle recursal pelas instâncias superiores. O conceito de sentença no processo do trabalho decorre da ideia de pronunciamento judicial que põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução, com ou sem resolução do mérito, nos termos da legislação processual. A sentença pode ser terminativa, quando extingue o processo sem apreciação do mérito, ou definitiva, quando resolve efetivamente a controvérsia submetida ao juízo. No âmbito trabalhista, as sentenças definitivas possuem especial relevância, pois normalmente reconhecem créditos de natureza alimentar, envolvendo salários, verbas rescisórias, adicionais, indenizações e demais direitos decorrentes da relação de trabalho. O magistrado trabalhista deve apreciar todas as questões suscitadas pelas partes, observando os limites da lide e os pedidos formulados na petição inicial, sendo vedado decidir além, a quem ou fora do pedido, sob pena de configurar julgamento ultra petita, citra petita ou extra petita. A congruência entre pedido e decisão constitui elemento indispensável da validade da sentença, assegurando segurança jurídica e respeito ao princípio dispositivo. Os requisitos da sentença trabalhista abrangem elementos estruturais indispensáveis para sua validade e eficácia. Tradicionalmente, a sentença é composta por relatório, fundamentação e dispositivo. O relatório consiste na síntese do processo, identificando as partes, os principais atos processuais, os pedidos formulados, a defesa apresentada, as provas produzidas e os acontecimentos relevantes ocorridos no curso da demanda. Embora o processo do trabalho seja marcado pela simplicidade e informalidade, o relatório continua sendo elemento essencial da sentença, ainda que de forma sucinta. O artigo 832 da Consolidação das Leis do Trabalho estabelece que da decisão deverão constar os nomes das partes, o resumo do pedido e da defesa, a apreciação das provas, os fundamentos da decisão e a conclusão. Nas causas submetidas ao procedimento sumaríssimo, admite-se maior simplificação da sentença, inclusive com dispensa do relatório, conforme previsão legal específica, visando maior celeridade processual. Apesar disso, mesmo no rito sumaríssimo, permanece indispensável a exposição clara dos fundamentos que conduziram ao convencimento do magistrado, em respeito ao princípio constitucional da motivação das decisões judiciais. O relatório desempenha função importante porque demonstra o conhecimento do magistrado acerca do conteúdo da demanda e delimita os contornos da controvérsia submetida à apreciação jurisdicional. A omissão de questões relevantes no relatório pode comprometer a compreensão da decisão e dificultar a análise recursal. Além disso, o relatório auxilia na identificação do histórico processual e das alegações formuladas pelas partes, permitindo melhor contextualização da fundamentação e do dispositivo. Após o relatório, a fundamentação constitui o núcleo essencial da sentença trabalhista.
Trata-se da parte em que o magistrado analisa os fatos, aprecia as provas produzidas, interpreta a legislação aplicável e apresenta as razões jurídicas que justificam a conclusão adotada. A fundamentação representa a garantia constitucional prevista no artigo 93, inciso 9, da Constituição Federal, segundo o qual todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. No processo do trabalho, a fundamentação assume especial relevância em razão da necessidade de proteção dos direitos sociais do trabalhador e da busca pela efetividade da tutela jurisdicional. O juiz deve enfrentar todos os argumentos relevantes apresentados pelas partes capazes de influenciar no resultado da demanda, apreciando provas documentais, testemunhais, periciais e demais elementos constantes dos autos. A fundamentação não pode ser genérica, padronizada ou baseada em fórmulas abstratas sem relação concreta com o caso analisado. A jurisprudência consolidou o entendimento no sentido de que não se considera fundamentada a decisão que apenas reproduz dispositivos legais sem demonstrar a relação entre a norma e a situação concreta examinada. O magistrado deve demonstrar o caminho lógico-jurídico percorrido para chegar à conclusão adotada, assegurando transparência, racionalidade e controle da atividade jurisdicional. No âmbito trabalhista, a fundamentação frequentemente envolve análise de contratos de trabalho, jornadas laborais, controles de ponto, recibos salariais, acordos coletivos, convenções coletivas, perícias técnicas, depoimentos pessoais e testemunhais. Questões relativas à distribuição do ônus da prova também possuem grande relevância na fundamentação das sentenças trabalhistas. Em regra, cabe ao reclamante comprovar os fatos constitutivos de seu direito, enquanto ao reclamado compete demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão autoral. Observando-se as peculiaridades da legislação trabalhista e as hipóteses de inversão do ônus probatório reconhecidas pela jurisprudência, a apreciação das provas deve observar os princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional, permitindo ao magistrado valorar os elementos probatórios de acordo com sua convicção fundamentada, desde que respeitados os limites legais e constitucionais. A fundamentação também deve enfrentar questões preliminares e prejudiciais eventualmente suscitadas pelas partes, como incompetência, prescrição, decadência, ilegitimidade, ausência de interesse processual, litispendência e coisa julgada. No processo do trabalho, a prescrição assume especial importância, distinguindo-se entre prescrição bienal e quinquenal, nos termos do artigo 7º, inciso X, da Constituição Federal. O juiz deve analisar cuidadosamente os marcos prescricionais, delimitando os créditos exigíveis e extinguindo aqueles alcançados pela prescrição. Outro aspecto relevante da fundamentação consiste na aplicação de precedentes vinculantes, súmulas, orientações jurisprudenciais e teses firmadas pelos tribunais superiores. O magistrado deve observar a sistemática de precedentes prevista no Código de Processo Civil, especialmente em relação às decisões do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior do Trabalho, promovendo estabilidade, integridade e coerência jurisprudencial. Quando decidir em sentido diverso de precedente vinculante invocado pela parte, o juiz deve justificar adequadamente a distinção ou eventual superação do entendimento consolidado. A fundamentação também pode abordar princípios específicos do direito do trabalho, como proteção, continuidade da relação de emprego, primazia da realidade, irrenunciabilidade de direitos e condição mais benéfica. Tais princípios frequentemente orientam a interpretação das normas trabalhistas e influenciam diretamente o resultado das demandas judiciais. Após a fundamentação, a sentença apresenta o dispositivo, que corresponde à conclusão da decisão judicial. O dispositivo é a parte em que o magistrado resolve efetivamente a controvérsia, acolhendo ou rejeitando os pedidos formulados pelas partes. No dispositivo, o juiz deve indicar de forma clara e precisa quais pedidos foram deferidos ou indeferidos, especificando as obrigações impostas às partes, os valores devidos, os critérios de cálculo, os encargos incidentes e demais determinações necessárias ao cumprimento da decisão. O dispositivo delimita os efeitos da sentença e constitui o principal referencial para a formação da coisa julgada e para a futura execução do julgado. Por essa razão, exige-se máxima clareza e objetividade na redação do dispositivo, evitando ambiguidades, contradições ou omissões que possam gerar dificuldades interpretativas na fase de liquidação e execução.
No processo do trabalho, é comum que o dispositivo determine o pagamento de verbas salariais, horas extras, adicionais, indenizações, depósitos fundiários, multas legais e honorários advocatícios. O magistrado também deve estabelecer critérios relativos à incidência de juros, correção monetária, contribuições previdenciárias e imposto de renda. Além disso, deve fixar custas processuais, indicar o valor provisório da condenação e definir eventual responsabilidade subsidiária ou solidária entre reclamados.